Alô, nação, conexão, bem-vindos ao Conect Fla, sou eu, PB, professor Pedro Barreto, aqui de Barranquilha, mochila fechada, partindo para o aeroporto para iniciar minha saga de volta ao Brasil. Chego no Brasil na sexta-feira de manhã no Rio de Janeiro, sábado estaremos juntos no Maraca, Flamengo e Botafogo, Taça Rio. Pessoal, e aí, essa notícia que está rolando desde hoje cedo, eu até comentei aqui no vídeo anterior no canal, pode ou não pode haver alteração dos locais, alteração dos mandos de campo para as partidas do Campeonato Brasileiro? Bom, deixa eu fazer alguns comentários importantes aqui, porque está em ebulição essa notícia aí desde cedo nas redes sociais no Brasil. Pessoal, antes de tudo, aquele pedido meu gentil, se você puder, siga aqui o canal, se inscreva, clique no sininho para ativar as notificações, receber os avisos dos nossos vídeos, siga a nossa conta no Instagram, @ConnectFla_, vai no Instagram, procura lá ConnectFla_, o Connect é com 2 N's, segue a gente, dá uma moral, ajuda a gente a fazer crescer o canal, tudo bem? E aqui nesse vídeo não deixe de dar o seu like, é muito importante pra gente, eu conto com você. Bom, vamos lá, vamos aos fatos resumidamente. Hoje, por volta de 7 horas e 49 minutos da manhã, horário de Brasília, foi veiculada uma notícia no Correio Brasiliense, salvo o melhor juízo de responsabilidade da jornalista Ana Maria Campos, ao que a gente rapidamente foi consultar uma profissional de grande qualidade, de grande respeito, né, no sentido de que o governador Ibanez, em voo próprio, em avião particular, se dirigiu ao Rio de Janeiro, se reuniu com a cúpula da CBF, possivelmente com o presidente, e conseguiu reverter a decisão que havia sido tomada semanas antes de não se admitir a venda de mando de campo. A notícia induz a uma crença, que inclusive foi a nossa crença, por isso fizemos um vídeo comentando a notícia, as pessoas pedindo para a gente comentar, a gente comentou, né, acreditando na fidelidade da notícia, que a CBF voltou atrás e autorizou a venda de mandos de campo. Beleza. De lá para cá, passaram-se algumas horas, surgiu uma nota no Globoesporte.com, no Twitter do Globo Esporte, afirmando que essa notícia não procede, algumas pessoas já comentando no Twitter que a CBF supostamente teria se manifestado. Falo supostamente porque eu não consegui ainda entrar em contato com a CBF, estou tentando ligar para a entidade, alguns amigos que estão ali no Rio, estou pedindo que vão à CBF, aguardando a chamada aqui, uma ligação, para ter a veracidade correta, perfeita da informação, mas independente de ter ou não sido dito pela CBF ao governador Ibanez que a CBF voltaria atrás, independentemente de ter ou não voltado atrás da CBF, eu fui analisar o regulamento. Estou aqui esperando o transfer chegar para ir para o aeroporto, falei, vou ler com calma agora, vou usar a minha formação jurídica, meu estudo de 20 anos, 25 anos estudando direito, 20 anos como profissional, como professor, para interpretar o regulamento. E com isso eu acho que eu posso trazer alguns esclarecimentos para vocês, principalmente aqueles que nunca leram o regulamento. Há um regulamento da competição e ele que dita as normas, estabelecem regras e princípios que guiam o que pode e o que não pode na competição. Essa temática dos mandos de campo está no artigo 22, anote, artigo 22 do regulamento da CBF, que rege a competição. E esse artigo 22 tem uma regra na cabeça do artigo. No direito a gente chama de caput, no caput do artigo. Essa regra diz assim: cada clube deverá sediar os seus jogos na área da sua jurisdição, no seu estado. O Flamengo deve mandar os seus jogos no Rio de Janeiro, o São Paulo no estado de São Paulo, o Bahia no estado da Bahia, o Curitiba no estado do Paraná, o Grêmio no estado do Rio Grande do Sul e assim por diante. Essa é a regra. E aí é que entra a questão polêmica. Há um parágrafo abaixo do caput, um parágrafo único, só tem ele, que diz assim, em outras palavras, é possível quebrar a regra, desde que se cumpram os requisitos previstos aqui. Bom, então alto lá. Ainda que cumprir esses requisitos seja algo difícil, o difícil não é impossível. Então, desde que um determinado clube, qualquer que seja ele, por exemplo, pode ser o Flamengo, queira que se algum clube quiser alterar o seu mando de campo e não sediar uma partida sua no seu estado, deslocando esse jogo para um outro estado, para uma outra praça desportiva, teoricamente falando, é possível, desde que se cumpram os requisitos impostos no parágrafo único do artigo 22. O que é que diz o parágrafo único do artigo 22? Primeiro requisito, ele tem que informar com pelo menos 30 dias de antecedência para que a CBF avalie a proposta de alteração. Segundo requisito, além de avisar com 30 dias de antecedência, ele precisa obedecer o que está definido nos incisos 1, 2, 3 e 4 desse parágrafo único. Então, quais são esses requisitos dos incisos 1, 2, 3 e 4? Eu vou comentar rapidamente aqui para vocês tomarem conhecimento. Mas de antemão eu digo, se algum clube, por mais difícil que isso seja, vier a conseguir provar que ele cumpre os requisitos dos incisos 1, 2, 3 e 4 e avisa com 30 dias de antecedência, ele pode sim alterar o seu mando de campo, deslocando o seu jogo para outro estado. Então vamos imaginar que um determinado time, não vou dar nome aqui para não parecer que estou direcionando, um time alfa, vamos usar o nome alfa, o time alfa do Campeonato Brasileiro quer levar um jogo para Brasília,
localidade onde no Distrito Federal não temos clubes na Série A do Campeonato Brasileiro. Ou quer levar para Cuiabá, ou quer levar para Manaus, não temos clubes desses estados, onde estão essas cidades, na primeira divisão da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele pode, se ele cumprir os requisitos do parágrafo único do artigo 22, ele tem chance sim de conseguir a alteração do mando de campo e é possível que haja jogo em Cuiabá, em Manaus, em Brasília, em Londrina, em outras praças. Bom, o primeiro requisito lá, além dos 30 dias de antecedência, eu deixo esse aqui já de lado e comento os demais, o inciso 1 diz que não pode se gerar prejuízo ao equilíbrio técnico da competição. Determinado clube quer deslocar um jogo do seu estado para Brasília. A mudança desse jogo para Brasília gera um desequilíbrio técnico na competição? Técnico. Olha como é questão de interpretação, pessoal. Nós que somos do mundo jurídico somos muito cuidadosos com isso. Primeiro ponto, vamos imaginar que eu fosse contratado como advogado, ou você sendo contratado como advogado, ou um determinado colega, para advogar. Qual é o papel do advogado? Criar uma tese jurídica possível para tentar defender os interesses do cliente dele, ok? De modo ético, sem jamais colidir com as normas do Código de Ética e Disciplina, com os padrões de moral e ética da sociedade, beleza? Beleza. Eu, como advogado, teria que dizer o quê? Olha, o meu clube para o qual estou advogando, ele, ao estar transferindo o mando da cidade dele, do estado dele, para esse outro local, para Brasília, isso não é suficiente para gerar desequilíbrio técnico da competição. Isso aqui vai desequilibrar tecnicamente a competição? Discutível. Primeiro requisito, que tem que ser vencido. Não estou dizendo que você vai conseguir vencer. Eu estou lhe mostrando qual é o requisito para você aprender e aí você vai tirar as suas conclusões. Todos somos livres democraticamente para que tenhamos opiniões pessoais e por um dever de respeito e cordialidade nos respeitarmos nas diferenças. Então, o primeiro requisito, não se pode gerar prejuízo ao equilíbrio técnico da competição como um todo. Segundo requisito, não pode prevalecer o rol de interesses econômicos particulares do clube que quer mudar seu jogo sobre os aspectos técnicos da competição. Ou seja, se o clube alfa quer tirar o jogo do estado onde ele é sediado para levar para Brasília, para Manaus ou outra praça, esse deslocamento significa que os interesses econômicos particulares dele estão prevalecendo sobre os aspectos técnicos da competição. Entenda, não é sobre aspectos econômicos da competição, aspectos técnicos. Em outras palavras, incisos 1 e 2 do parágrafo único. O clube que quer tirar o mando do seu jogo do seu estado para levar para outro. Essa decisão de deslocar para outro local faz com que se prejudique o equilíbrio técnico e que com seus interesses econômicos particulares se sobreponham aos aspectos técnicos da competição? Tudo isso é interpretação, pessoal. É interpretação. Terceiro requisito. Não se pode, em razão do deslocamento do mando, gerar prejuízo da presença dos torcedores desse clube no local da partida. Exemplo, vamos pegar um exemplo do ano passado. O Avaí, clube de Santa Catarina, e o CSA, clube de Alagoas, deslocaram o jogo para Brasília. E o Flamengo jogou em Brasília, no Mané Garrincha. Qual é o requisito do inciso 3? O deslocamento só será admitido se, além de cumprir os outros requisitos, isso não gerar prejuízo do deslocamento. Não é do deslocamento, é prejuízo da presença dos torcedores do clube visitante, do clube mandante que está se deslocando. Exemplo, eu estaria gerando prejuízo da presença de torcedores do CSA ou do Avaí no Mané Garrincha? Se você entender que esse deslocamento gera prejuízo da presença de torcedores do outro time no estádio para o qual está sendo deslocada a partida, não pode. Olhe como tudo no direito à interpretação. O que é gerar prejuízo da presença de torcedores? Eu fui aos 2 jogos do Mané Garrincha. Eu estava lá no jogo contra o Avaí e contra o CSA. Tinham vários torcedores do Avaí e vários do CSA. Existiam torcedores lá, não se impediu a presença deles, não se proibiu venda de ingresso, não se dificultou a entrada. Vocês percebem como é questão de interpretação? Ah, professor, você está forçando a barra para defender o interesse do seu time. Não, eu estou só aqui fazendo um papel como um professor de direito de fomentar a interpretação. E se você discordar de mim, eu não vou brigar com você, eu vou te dar um abraço, eu vou te respeitar, porque assim agem as pessoas maduras, cordiais, e é lícito que cada um possa, inclusive, defender um ponto de vista. Eu estou aqui nesse vídeo ensinando o que é que está no regulamento, beleza? Pergunto a vocês. Se um clube tiver um advogado que faça um parecer, que faça uma tese para demonstrar que o deslocamento do jogo dele, do estado em que ele é sediado para Brasília, para Cuiabá, Manaus, Londrina, para qualquer outro lugar, não impede a presença de torcedores do clube. O que são torcedores do clube? São 100 torcedores? É toda a torcida, é toda a população da cidade? Percebe? Imagine que esse clube, ao deslocar o seu jogo para um outro local, resolva disponibilizar 5 voos fretados para a sua torcida e sorteie entre os sócios torcedores do seu plano a passagem e coloque isso no custo da operação para ceder o mando de campo.
o clube vai estar provando que ele vai estar possibilitando o acesso de torcedores do seu time lá. O regulamento não fala acesso de todos os torcedores, não fala acesso de X mil torcedores, fala não se pode impossibilitar a presença de torcedores. Me parece que sem maiores esforços é possível demonstrar obediência a essa regra para se conseguir fazer a cessão do mando de campo, desde que, evidentemente, se demonstre que é possível ter a presença lá. O quarto inciso é o mais complicado, mas tem que ser interpretado com muito cuidado. Ele diz que a alteração do mando não pode gerar privilégio de qualquer natureza para o clube adversário. Por exemplo, caracterizando inversão de mando ou comercialização. Mas entenda, o que é que diz o inciso 4? Para que você consiga, enfim, mudar o seu mando, além de tudo que foi aqui falado, você não pode estar gerando privilégio de qualquer natureza para o clube adversário. Tirar um jogo de um clube alfa num determinado estado para Brasília, seja com o Flamengo, com o Palmeiras, com o São Paulo, isso gera um privilégio? O que é privilégio? Isso gera um privilégio? Será que o São Paulo, o Palmeiras, o Grêmio, o Flamengo, o Inter, estou aqui falando dos clubes que normalmente são tratados como os favoritos a brigarem pelo título, ok? Jogar no outro estado ou jogar em Brasília. Jogar em Brasília e não lá, isso gera um privilégio? Se você entender que sim, não cabe a cessão do mando de campo para outra praça. Se você entender que isso não gera um privilégio, talvez o resultado desportivo seria o mesmo, não mudaria em nada, ok. Então você vai dizer que está superado o requisito. Conclusão, cada um vai tirar as suas próprias conclusões fazendo interpretação. Qual foi o meu papel aqui? Primeiro, comentar o histórico do dia, Correio Brasiliense informando que seria possível a venda dos mandos de campo, porque a CBF teria voltado atrás. Induziu muita gente a acreditar que a CBF realmente voltou atrás. Eu, inclusive, acreditei nisso, li a notícia, acreditei, não é? Confirmei com várias pessoas que viram que a notícia estava correndo e que, segundo, não é, a seriedade do veículo, seria correto. Veio o Globo Esporte já rebateu que não procede, que não é possível alteração de venda de mando de campo. E aí eu fui ler o artigo 22 e estou aqui esclarecendo para vocês. Na teoria, qualquer clube, qualquer um, seja um clube considerado pequeno, um clube grande, pode alterar o local do seu jogo? Pode, desde que cumpra os requisitos do parágrafo único do artigo 22. Qual é o desafio do clube que quiser alterar o seu mando de campo? Provar que cumpre os requisitos. Certamente vai ter que ter um bom advogado, uma boa advogada, dando um parecer, trazendo argumentos concretos, e não quer dizer que vai ganhar, porque às vezes você tem um bom advogado e nem por isso você ganha, porque do outro lado pode ter outro bom advogado também. Não é isso? E quem vai julgar nem sempre concorda com a sua tese. Então eu acho que está claro, a mensagem está passada aqui para vocês, peço perdão pelo vídeo longo, mais de 12 minutos, mas é o que a gente tem que fazer no mínimo espaço de tempo aqui para tentar orientar vocês, trazer uma base jurídica, sempre com muito respeito, com muita responsabilidade, para que vocês possam agora nos grupos de WhatsApp de vocês dialogarem, debaterem. Tá claro? Professor, o time X pode alterar seu mando para outro local? Pode. Mas conseguirá fazer? Não sei. O que ele precisa para conseguir fazer? Cumprir todos esses requisitos. Avisar com 30 dias de antecedência à CBF, provar que isso não gera prejuízo ao equilíbrio técnico da competição, provar que os aspectos técnicos da competição não estão sucumbindo à prevalência do seu interesse particular econômico. Não basta ter interesse econômico particular, isso tem que ser mais forte do que os aspectos técnicos da competição. Com um time menor, galera, querendo mudar o seu jogo para poder, em outra praça, conseguir um dinheiro do qual ele depende para manter seu orçamento em dia. Isso faz com que o interesse dele esteja acima dos aspectos técnicos da competição. Prevalência, tenho dúvida. Vamos lá. Terceiro, não pode ter prejuízo de presença de torcedores do seu estado naquele local. O que é presença desses torcedores? De toda a cidade, toda a torcida, todos os torcedores, sócios torcedores ou alguns? E por fim, não pode gerar privilégio para o adversário, por exemplo, caracterizando inversão de mando, por exemplo, caracterizando comercialização. Entenda, não basta caracterizar a inversão, não. Não basta caracterizar a comercialização. Tem que, em razão da caracterização da inversão ou da comercialização, gerar privilégio. Bom, será que gerou privilégio para outro time? Essa é a grande discussão que a gente vai ter, porque não tenho dúvida que vão surgir pedidos ao longo de todo o campeonato. Os clubes interessados em mudarem seus mandos, por exemplo, imagina se o Flamengo quisesse tirar um jogo do Maracanã e levar para Brasília. Provavelmente não vai fazer isso, porque já vendeu o pacote de jogos no Maracanã, o Flamengo está engessado, acho que o Flamengo não vai poder deslocar seus mandos. Mas imagine um clube que não se comprometeu vendendo ingressos do pacote para os sócios torcedores e de mando. Poderia o Palmeiras, poderia o Grêmio tentar botar um jogo seu em Brasília? Pode. Qualquer clube pode, desde que prove que cumpre esses requisitos. Então, é possível a alteração? Sim, é possível. Se alguém disser que não é possível, data vênia e respeitando as opiniões de todos, com todo o carinho do mundo, sem perder a elegância, sem jamais ofender ninguém, usar palavras de baixo calão, que isso não cabe aqui no canal, acho que está falando uma coisa errada. Pode sim ter alteração do mando de campo, dentro desses requisitos. E aí, vocês acham que algum time vai conseguir? Esses vão ser os desafios que a gente vai ter que
testemunhar. Essas vão ser as cenas dos próximos capítulos. Eu não tenho dúvida que vai ter muito clube tentando fazer a sessão do mando de campo, provando que cumpre os requisitos. E aí vai caber a CBF julgar cada um dos pedidos, e aí o que a gente vai assistir ao longo do ano. E aí, a CBF autorizou ou não autorizou? O que é que isso quer dizer? A CBF concordou que se cumpriram os requisitos ou não concordou que se cumpriram os requisitos? E aí, eu não estou lá na CBF para julgar e nem sou dirigente de clube para dizer que aquele clube quer vender, quer trocar os mandos de X jogos. Agora, possivelmente isso vai acontecer, a gente vai assistir isso aí ao longo do ano. Ok, galera? Beijo grande, não deixe de dar um like nesse vídeo, divulgue para os teus amigos, estimule o diálogo, sempre assim, com respeito, sem fazer imposições agressivas, numa linha de discurso educada, respeitosa, ok? Divulgue esse link, vai lá aqui no canal, pega o link do vídeo, joga nos teus grupos de WhatsApp e dialogue. Você não precisa concordar comigo, e se você discordar de mim, não tem nenhum problema, gente, pelo amor de Deus. Um dia você me encontrou em algum lugar, na rua, no estádio, me dá um abraço. Você que é flamenguista, você que não é flamenguista, pô, sou um cara do bem como você, pai de família, 2 filhos pequenos, apaixonado por futebol, objetivo aqui é de dialogar futebol. Transpirar, respirar, curtir, amar, viver futebol, beleza? Segue o canal, aperta o sininho para receber as ativações das informações, dá o seu like, segue o Instagram, @ConnectFla_, e vamos juntos. Deixa eu correr para o aeroporto para não perder o meu voo, senão eu fico na Colômbia e eu tenho que estar no Maracanã sábado. Conecte-se!